São Paulo, no começo do século, estava entre Paris e Nova York e Chicago. Queria ser uma grande metrópole. Já começava a industrialização e o Martinelli reuniu todo o seu capital, vendeu todos os seus negócios para investir num prédio modelo de Chicago. Em Chicago nós tínhamos o Louis Sullivan, que defendia a teoria tripartite dos edifícios altos, como uma coluna, base, corpo e ático. E o Martinelli escolheu um desenhista para fazer o prédio mais alto de São Paulo. Era um terreno em declive e como eles trabalhavam, tinha 80 operários trabalhando, a imagem do prédio subindo no skyline da cidade na época, a elegância dos nossos operários de gravata, de chapéu e colete. Vários casos do começo do século e até hoje, a legislação é superada por diálogo entre os interesses imobiliários e a prefeitura e os seus burocratas. Ele convenceu que podia chegar a 25 e, além disso, para mostrar segurança, que ele não cairia, ou saía no jornal, o Martinelli não vai cair mesmo. Ele pôs a casa dele em cima dos 25 andares. E hoje a gente está aqui no 28º andar, que é a casa dele. O Martinelli, ele combina duas coisas. Ele combina uma arquitetura de estilo passadista. Na década de 30, a arquitetura que estava em voga era o Art Deco, não era esse estilo, esse é o estilo Beaux-Arts, não é? Então o Martinelli é um negócio muito curioso, que tem muito a ver com os imigrantes, né? Com o enriquecimento. Ele é uma manifestação dos imigrantes que enriqueceram na América. Então o estilo dele é passadista e ele é moderno. Então o estilo dele é europeu, Beaux-Arts, mas ele tem um feitio norte-americano, ele é um arranha-céu. Bom, esse é um livro, então, organizado pelo Adrian Gorelick e pela Fernanda Areias Peixoto, né? Cidades sul-americanas como arenas culturais. Essa figura das arenas culturais urbanas, né? Essa ideia, a capacidade de apresentar a cidade simultaneamente como um lugar de germinação, de experimentação e de combate cultural. Eu e Fernanda produzimos esse artigo sobre o Martinelli exatamente com essa perspectiva, né? Quer dizer, então tinha uma série de combates ali. E ao mesmo tempo esse prédio ele germina numa época em que diz muito sobre a cidade de São Paulo que estava mudando o seu eixo econômico. Ele é construído numa área em que aponta para o novo centro, mas ele está entre o velho centro, ruas São Bento, Direita e 15 de Novembro. E ele aponta para o novo centro, Avenida São João, Avenida Ipiranga, Conselheiro Crispiniano. Então ele, de certa maneira, ele olha para o passado por conta do estilo arquitetônico dele, mas ele aponta para o futuro, para o próprio destino da cidade, né? Que é a verticalização. E daí a gente traz algumas imagens, como essa fotografia do Claude Lévi-Strauss, um antropólogo importante que deu aula na USP e que produziu um livro muito relevante chamado Saudades de São Paulo. E essa é uma das imagens que o Lévi-Strauss fez do edifício Martinelli, que, como diz ele, aquela massa rosa era impossível de não ser vista. Qualquer pessoa andando pela cidade era confrontada com essa dimensão material dessa construção gigantesca, não é?
O Martinelli a gente chama de euforia vertical exatamente porque o Martinelli é parte de uma disputa pelas alturas, não é? Então ele ultrapassa um prédio, por exemplo, um edifício chamado A Noite, no Rio de Janeiro, que até então era o edifício mais alto do Brasil, e ele ultrapassa o Palácio Barolo. Então, por um tempo, o Martinelli foi o maior prédio da América Latina. Então, o que a gente está chamando de euforia é essa tentativa de modernização a todo custo, né? Que aconteceu numa cidade como São Paulo, que era uma cidade muito pacata ainda na década de 30, né? Além de ser um ponto do poder econômico de São Paulo, o Martinelli tinha um programa bastante interessante. Tinha hotel, tinha loja, tinha barbearia. A elite frequentava o Martinelli. O Martinelli era chique até 1943, quando ele foi expropriado na entrada do Brasil na guerra contra a Itália. A expropriação se transformou num vazio. O prédio ficou vazio e foi sendo apropriado formal e informalmente por 160 atividades e moradores. Como estudante de arquitetura, eu fotografei em 1975. Eu vinha todos os dias fotografar o Martinelli e eu tenho fotos de salas abandonadas, de espaços abandonados, aqui o casarão abandonado, foto do palacete abandonado, banheiro. Aqui ainda um papel de parede da ocupação chique, algum escritório que foi abandonado. Essa família, essa mãe com 2 filhas e 250 passarinhos, ela era muito conhecida, né, nos anos 70. Mas tinha também o Partido Comunista e bares, prostituição. Tinha uma vida aqui durante os anos antes da recuperação que foi feita pelo Olavo Setúbal nos anos 70 e que transformou o Martinelli de novo como um marco ocupado da história de São Paulo. Um prédio, ele é uma coisa viva, não é? Então ele vai se transformando em função dos usos. Eles são feitos para durar, existe uma ideia de eternidade, existe uma ideia de que aquilo que eu construí tem poder de permanência. O que fica de simbólico no Martinelli é ele próprio, né?